Tanta coisa linda, né? Como Deus fala com a gente através da palavra, né? E a gente está assim, 2 semanas já nessa campanha maravilhosa. E eu tenho recebido mesmo bastante áudio, recados, que pessoas que estão fazendo essa campanha têm aprendido muito com o Salmo 107. O Salmo 107 diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfaleciam neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflições e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida, e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhe era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Os que, tomando navios, descem aos mares, os que fazem tráficos na imensidade das águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Ele falou e fez levantar o vento impetuoso, que elevou as ondas do mar. Subiram até aos céus, desceram até aos abismos. No meio destas angústias, desfaleciam-lhe a alma. Andaram e cambalearam como ébrios, e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia do povo, e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado. Por causa da maldade dos seus habitantes, converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem. Semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu.
mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade, pelo sofrimento. Lança ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errantes, onde não há caminho. Mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e lhe prospera famílias como rebanho. Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Esse salmo é maravilhoso, né? Cada vez que eu leio, parece que Deus fala mais coisa. E Deus vai falar com você mais um pouquinho através do Salmo 107. 2 semanas nesse salmo, né? Glória a Deus. Porque Deus quer mesmo nos livrar das nossas tribulações, viu? Deus quer que você confie nele. E nós vemos na segunda estrofe desse salmo, né, que está aqui, ó, no versículo 4: andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfaleciam neles a alma. Desfaleciam neles a alma. Então nós vemos na segunda estrofe desse salmo, que é um hino, né? Que o salmista ele descreve um povo redimido. Se você ler aqui, ó, rendei graças ao Senhor no primeiro versículo, né? No versículo 1, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor. Então, é para os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, né? Então, o salmista, ele descreve um povo redimido, que se rebelou contra Deus. Eles foram salvos, já foram redimidos, mas foram pródigos, entendeu? Se afastaram, se rebelou contra o Deus vivo e foram para um país distante, entendeu? O salmista diz, minha linda, que essas pessoas que se rebelaram contra Deus acabaram presas, acabaram em aflições, em correntes, porque se rebelaram contra a palavra de Deus. Por isso Deus os levou, sujeitou esse povo rebelde, né, a trabalhar forçado. Eles tropeçaram e eles não tiveram quem os ajudasse. Como o filho pródigo. O filho pródigo, ele foi para um país distante. E quando ele ficou sem dinheiro, depois de ter gastado tudo, ninguém o ajudou. É ou não é? Ele estava no fundo do poço. Foi quando ele caiu em si, diz a palavra, né? Quando ele caiu em si. O que é que eu estou fazendo da minha vida? Por que é que eu afastei da casa do meu pai? Então ele caiu em si, ele se levantou e ele diz: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Ontem eu conversava com uma moça, né? Nós fomos comprar um negócio aí para a igreja e ela disse assim, me apresentei, né? Pastora Ilse, e ela disse: eu fui pastora. Eu fui pastora. E se você olhasse assim, você falava: não acredito que foi pastora. Ela falou assim: me revoltei contra o pastor da igreja, me revoltei contra os obreiros, não aceitei certa situação e sumi da igreja e sumi da presença de Deus. E eu vi a carência daquela pastora, não é? Eu vi a carência dela, o sofrimento dela, e fez me lembrar desse salmo, né? É isso que o Salmo 107 está dizendo. Então, o salmista está dizendo: na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os salvou da tribulação em que eles se encontravam. Ele os tirou das trevas e a sombra mortal. Entendeu? Ele quebrou as correntes que estavam aprisionando aquele povo rebelde, aquele povo que tinha se afastado, que estava no fundo do poço.
Em outras palavras, né, o Salmo está querendo dizer que Deus redimiu esse povo, entendeu? Redimiu esse povo. E esse redimiu pela segunda vez, né? Como fez com o filho pródigo. Eles foram pegos em suas cadeias, entendeu? Resultado do que? Da sua rebelião. Mas Deus, com a sua misericórdia, com a sua bondade, resgata de novo. Que coisa mais linda, né? Aí no versículo 15, então o salmista ele diz: louvem ao Senhor, ou seja, agradeçam, tenham gratidão no teu coração, por Ele ter te tirado, por Ele ter te livrado, por ele ter tido misericórdia de vocês. Por isso que o salmista diz isso. Louve ao Senhor, ou seja, agradeça, tenham gratidão no seu coração, porque você não merecia isso, e Ele teve misericórdia de você. E no versículo 1, o salmista ele convida todos a louvar a Deus, porque Ele é bom, Ele é misericordioso, e a misericórdia dele dura para sempre. Digam aos remidos isso, os que Ele tirou das mãos do inimigo. Louvem ao Senhor. Então o salmista está chamando aí o povo a adorar a Deus pelas maravilhas. Por quê? Porque são poucas as pessoas que agradecem. São poucas as pessoas que Deus livra, né? Mesmo sem merecer, livra das garras do inimigo, mas não sabe agradecer. 90% das pessoas recebem milagres, mas não voltam a agradecer. Sabe por quê? Porque só sabem receber, só querem receber, nunca voltam para agradecer, nunca voltam. Jesus curou 10 leprosos, somente um. Você acha que isso está na Bíblia à toa? Não. Mas Jesus está lhe ensinando que somente um voltou. E Deus não quer que você faça parte dos 10. Deus quer que você faça parte dos 9. Deus quer que você venha e adore Ele, agradeça a Ele pelos feitos que Ele tem feito, mesmo sem você merecer. Tem gente que já foi salvo, mas que esquecem de agradecer a Deus. E a Bíblia diz aqui no Salmo: eles andavam desgarrados. Versículo 11: eles se rebelaram contra a palavra de Deus, eles desprezaram o conselho do Altíssimo, e com isso a sua alma desfaleceu. Por isso lhes abateu o coração. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Está dizendo tudo isso no Salmo 107. Não achavam cidades para habitar. Estava sem cidade, estava sem lugar para morar. Mas, olha só, eles clamaram a misericórdia de Deus, e Deus os atendeu. E eu fico lembrando de Jonas. Toda vez que eu leio isso, né? Jonas não queria saber de ir lá não, em Nínive. Jonas queria fugir, porque ele falava: eu sei que Deus é bom, vai perdoar esse povo ruim. Deus é longânimo, Deus é misericordioso, a gente não merece, e Ele cuida de nós. Deus é bom. Deus é bom. Oh, glória a Deus. Deus está falando, minha irmã. Deus está falando. E Deus está falando com você. Será que você poderia me agradecer um pouquinho? E eu sei que o Espírito Santo está dizendo ao teu coração de coisas que Deus te livrou, dos livramentos que Deus te deu, das curas que Ele fez, e que você se esqueceu. Se afastou de Deus. Tem gente afastada de Deus. Por quê? Por causa do homem. Porque olhou para o homem e se esqueceu daquilo que Deus já fez na sua vida.
E é isso que Deus quer. Agradeça ao Senhor pelas suas infinitas misericórdias. É isso que o salmista está dizendo para mim e para você nessa campanha. Agradeça ao Senhor. Ele te livrou uma vez, Ele vai te livrar de novo. Aleluia. Ele faz mesmo quando a gente não merece. É isso que Ele está dizendo também. Então somente um amor incondicional pode fazer tamanha misericórdia, pode ter tamanha misericórdia, pode fazer tamanhos feitos na nossa vida. Somente a bondade infinita do Senhor, somente a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida pode fazer tão grandes feitos. Então você tem 1000 motivos para louvar e agradecer ao Senhor, viu? Você que está aí passando por tribulações, é só clamar, viu? E abre esse coração adorador para adorar esse Deus maravilhoso. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.